Boa tarde a você que está aí mais uma vez acompanhando o nosso trabalho nessa série de lives sobre não apenas documentação de história e personalidades da cultura e das artes brasileiras, mas sobretudo preocupada em compreender como é que essas personalidades que eu venho entrevistando têm pensado contemporaneamente a arte e a cultura e a ressignificação das funções da arte e da cultura, sobretudo nesse momento tão delicado e histórico pelo qual a gente vem passando. Eu hoje tenho a alegria de entrevistar um ator, diretor, dramaturgo, professor de teatro. Ele é nascido em Barueri, estudou teatro em Londres, embora não só, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E ele se chama Marcelo Airoldi. Ele acabou de me mandar uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que já já chega. Estamos aqui já esperando você, Cello, com toda alegria, com toda a reverência. É uma referência muito importante, não é, para o teatro contemporâneo. É um ator fundamental, fundamentalmente de teatro, uma pessoa que vem trafegando com uma vontade impressionante, tanto pelo teatro quanto pelo cinema, televisão e dirigindo, e agora tem um projeto incrível sobre o qual a gente vai falar com toda certeza, que é o Rede de Leituras. Marcello acabou de aparecer por aqui. Vem pra cá, Marcello Airoldi. Que bom. Nossa, a internet está nem conectando. Boa tarde. Oi, Thiago. Tudo bem? Eu tô tentando conectar aqui por conta da internet, que não está muito legal. Você está me Tô ouvindo? te ouvindo perfeitamente. Você tá na Cantareira? Eu estou na Cantareira, Enfim, mas... Né, internet. Sim. Sempre nos pega de surpresa, que sempre nos atrapalha. Nos ajuda por um lado e agora está nos atrapalhando, que não está entrando bem aqui. Deixa eu ver se... Mas Você eu está me tô, ouvindo então tô aqui? te vendo e tô te ouvindo bem. Vamos Ah, então tá seguindo bom. e Então, qualquer coisa a gente sai, volta, vê o que faz. Que alegria ter você aqui. tá. Deixa eu só experimentar uma coisa sem fone. Peraí. Tá bom. Continua me ouvindo? Tá tudo bem? Continuo te ouvindo. Tá bom. Então vamos sem fone aqui. Oi, Thiago. Obrigado. Desculpa. Agora sim, gente. Olá a todos. Tudo bem? Que Bem-vindo. legal. Bem-vindíssimo. Obrigado, Bom querido. demais Obrigado. conversar com você. Estava falando que você nasceu em Barueri, estudou teatro em Londres, estava situando um pouco como se precisasse situar alguma coisa, mas pensando sobretudo no quão versátil vem sendo a sua carreira desde sempre. Tá me ouvindo bem ou tá travando? Voltou. Espera só um pouquinho aqui. Agora, Voltou? Thiago, agora travou tudo. Só um segundo. Peraí. Eu vou tentar colocar no 3G. Peraí. Tá 4G. bom. Peraí. Vamos tentar fazer esse teste. Problemas do ao vivo em tempos de pandemia com a conexão, clássico problema, né? Enfim, temos de ir lidando com isso e a maior alegria do ao vivo também é poder sentir a pulsação do improviso, né? É a vida, tem nada ensaiado. Vamos lá, quem sabe? Voltou. Voltou? Será que melhorou? Pronto. Melhorou? Você acha que melhorou aí para você? O áudio tá ótimo, agora a imagem piorou um pouquinho. Mas não tem problema. Você tá me ouvindo melhor? Eu tô te ouvindo melhor. Mas que coisa! Eu nunca tinha feito live esse horário. Será que aqui na região o horário é ruim? Pode Talvez. ser. Pode ser, Pode né? ser isso também. Não, mas agora melhorou um pouco. Acho que dá para seguir. Tá.
Então, Vamos ver aqui. antes de Diga lá. você entrar, eu estava situando um pouquinho a sua carreira, minimamente, como se fosse preciso situar qualquer coisa, mas enfim, dizendo que você nasceu em Barueri, que você estudou em Londres, e o quão versátil é a sua carreira e com que facilidade você vem transitando entre gêneros, e linguagens, inclusive como diretor e tudo mais. Queria que você só situasse um pouco biograficamente. Eu sei que você começou, você me corrija se eu te der algum dado errado, que você começou aos 15 anos a estudar teatro, mas que desde os 9 na escola havia surgido uma oportunidade que fez com que você tomasse esse primeiro contato e se apaixonasse. Conta um pouquinho e qual foi a sensação que te arrebatou para depois, aos 15 só retomar isso. Fazer, buscar a carreira profissional a partir dos 15. Olha, é muito maluco, porque eu acho que tem na comunicação da criança vários aspectos da arte, né? A gente já sabe disso. Música, teatro e tudo mais. Dança, né? Com certeza. E quando eu estava lá com 9, 10 anos de idade, eu precisava fazer alguma coisa na escola, algum trabalho, alguma coisa. Eu fazia com teatro algumas das coisas. Às vezes aquela história, a professora de português organizava, a professora de história e tudo. Eu fazia com teatro. Eu não sei como. Eu não sei por que eu escolhia naquele momento, por que eu escolhia essa linguagem Uhum. para me comunicar. E não sabia mesmo. Mas, por exemplo, aí teve uma festa que tinha que ser Tiradentes. E aí tinha festa junina, eu fazia uma peça da festa junina. Tinha não sei o quê, eu fazia uma peça disso. Aí no Tiradentes era um drama. Aí tinha um texto sobre a história do Tiradentes que teria que ser recitado. Aí eu fui lá na igreja, eu era coroinha na época. Eu fui na igreja, peguei uma batina de coroinha na sacristia, que era aquela roupa que a gente via nos livros de história do Tiradentes, aquela bata, né? Pintei uma barba com carvão, pus uma corda no pescoço e fiz o Tiradentes no pátio. E eu não esqueço disso, porque foi um estranhamento para as pessoas. Porque o que está acontecendo aqui? Isso estava acontecendo, diferente de tudo que já foi apresentado. Eu devia ter 10 anos. E aí eu me lembro das pessoas falando, as professoras falando, porque aquilo tinha saído de um lugar que eu não sabia de onde vinha. A verdade é essa, eu não sabia de onde vinha. Era muito orgânico, pelo que você Então está foi dizendo, essa. era uma linguagem que acontecia espontaneamente. Completamente. Não teve um Completamente. Obviamente, incentivo específico, particular. não, eu nunca tinha visto teatro. Eu nunca tinha visto teatro, nenhuma peça de teatro. Porque não tinha, eu morava em Barueri, estou falando de década de 70, Sim. final da década de 70, não tinha. Enfim, e foi. Mas eu digo que isso já era, e como é para toda criança, né? Não estou falando nada excepcional, mas é para toda criança. Crianças encenam as coisas. A diferença A é que eu imaginação, encenei né? com uma responsabilidade de apresentar um texto para as pessoas. Claro. Então tinha todos os elementos: o ator, a dramaturgia e o público. Então tinha nascido ali a encenação. E aí depois, aos 15 anos, eu fui fazer escola de teatro. Aí eu fui atrás de escola de teatro mesmo. Aí eu fui estudar. Londres foi posterior, portanto. Foi posterior. Na verdade, quando eu fui para Londres, eu já tinha entrado na IAD. Certo. Eu já estava na escola de arte dramática. E aí eu saí, fiz o primeiro ano, saí, fui estudar em Londres, fiquei um ano estudando teatro em Londres e voltei para concluir a EAD, de qualquer maneira. Mas eu já era adulto, já tinha 20 e poucos anos, assim, já era mais velho. Já. Mas aí com 15 anos eu fui estudar, fui procurar cursos de teatro para fazer, né? Fui procurar curso de teatro. E aí eu fui no Emílio Fontana, aí fui estudar no Emílio Fontana, não tinha dinheiro para pagar, aí ganhei uma parte de bolsa. E aí eu fiz o curso de teatro. O primeiro que eu fiz, com 15 anos, 16 anos, foi o Emílio Fontana, o primeiro curso de teatro, né? O que você sentiu de diferença, se é que sentiu alguma diferença na formação teatral no Brasil e na Inglaterra? Quando eu fui para lá, 90 e pouco, nós falávamos de algumas coisas aqui no Brasil que nós não tínhamos ainda.
que era, por exemplo, não é que não tínhamos desenvolvido tanto, que era teatro físico, por exemplo, né? Estou falando de 30 e poucos anos Quando você atrás. diz Então, teatro físico, é o que? Algo como um Grotowski da vida ou nada a ver? não. Era uma coisa que misturava, partia um pouco da mímica, mas não era mímica tradicional, era uma expressão que podia misturar dança com teatro, que passava por improvisação, mas que era um trabalho que saía naquele período só da palavra, vamos dizer assim, a expressão através da palavra. Mas era até uma dramaturgia feita com movimento, com uma coreografia, com outras coisas. Se falava muito disso e não tinha muito aqui. E aí eu fui para lá ver, então, e aí fui estudar isso. Claro que quando apareceu essa oportunidade, eu iria nem que fosse para fazer outra coisa de teatro, qualquer outra coisa, mesmo que eu já tivesse aqui, porque seria uma experiência Claro. nova para mim naquela época. E aí eu fui. Então eu estudei com gente muito legal, eu estudei com Lorna Marshall, que era uma tradutora que tinha trabalhado com o Peter Brook. Trabalhei puxa vida, com pessoas agora que eu nem lembro o nome, mas que tinham companhias de teatro na época em Londres e na França, ativas, que faziam teatro, que eram profissionais da época e tal. Qual era a escola em que você Então foi isso foi estudar muito lá? legal. Eu fiz vários cursos, Ah, mas uma delas se chamava City Lit, uhum. que é a City of Literature of London, uma coisa assim, que é uma escola, que é um lugar absoluto. Você está me ouvindo Tô bem? te Eu vou ouvindo baixar um bem. pouquinho aqui, Tô te ouvindo bem. tá? Tá bom. Tem um ruído aqui, mas eu acho que é por causa do volume. Continua Sim. ouvindo? Tá. É uma escola que até hoje existe, que é uma instituição com cursos seríssimos, mas de todas as áreas. Artes era uma das áreas, teatro uma das áreas da arte. Então a gente achava curso de muita coisa lá. E aí tinham essas oficinas com Lorna Marshall, que era justamente o teatro, a partir do teatro físico, falava disso, com um cara chamado John Mowat, que é um mímico, que inclusive tem vindo ao Brasil trabalhar no Teatro Comune, de vez em quando tem feito umas oficinas. Eu até queria me reencontrar com ele depois de 30 anos, mas não consegui ainda. Seria incrível. Mas aí era mímica, ele trabalhava Shakespeare com mímica, eram umas coisas para trabalhar. Eu estudei numa coisa pela Universidade de Londres, num colégio chamado Birkbeck College também, que era uma coisa que aí era teatro inglês, da década de 60 até década de 80. Então era meio teoria, meio prática, era muito legal. E eu lembro que, olha que interessante, né? Porque quando eu voltei de Londres, eu pensei assim, que o teatro que eu gostaria de fazer, e que a minha necessidade como artista era maior, era o teatro do Brasil. Porque lá eu aprendi algumas coisas, obviamente, novas, mas eu também, justamente por comparação, eu pude entender o quanto nós fazíamos um teatro maravilhoso Foi a aqui. mesma coisa Já que eu senti indo estudar teatro em foi. Portugal. Quer dizer, a arte brasileira tem uma excelência que é impressionante. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E o que mais também me ajudou a acreditar nisso foi quando eu estava fazendo esse curso no Birkbeck College com o Peter Burt Jones. Eu lembro o nome do meu professor lá, que cuidava desse curso, que era interpretação, mas tinha a base teórica da Joan Littlewood, que é uma estudiosa de teatro inglesa, uma diretora. A gente foi em frente à faculdade, tinha um pub, obviamente, e nós fomos, depois de uma aula, tomar uma cerveja no pub. E conversando com ele, eu jovem, tudo, garoto, e ele já um idoso, uma pessoa muito, muito lúcida, sabia tudo de teatro. Ele falou, olha, a melhor coisa que eu já vi da minha vida foi uma peça chamada... uma peça do Antunes Filho, chamada... oh, meu Deus! Peça mais famosa do Antunes Filho, meu Deus do céu, Jorge, do Mário de Andrade. Oh, meu Deus do Mário céu. Macunaíma. Macunaíma. Olha a falha da memória. Olha isso. Teatro falho.
Macunaíma, que era aquela montagem icônica, épica, que o Cacá Carvalho fazia o Macunaíma. Kaká fazendo E ele falou, Macunaíma devia ser uma loucura. eu só vi em vídeo, infelizmente eu não vi pessoalmente. E aí o Peter Burt Jones falou que a melhor coisa que ele tinha visto era a Macunaíma do Do Antúnio Filho, Antuni. que era uma montagem brasileira. Ele falou do seu país. Então, claro, foi uma coisa que ele comentou. E aí isso assinou embaixo o que eu estava pensando, que de fato o que nos interessava, o que nos interessa é falar do que a gente precisa falar. Obviamente que eu posso ganhar experiência com todos os lugares, eu posso aprender um monte de coisa fora, academicamente falando, ou tudo, né? Mas há uma necessidade para o artista de falar, ter uma demanda interna, uma demanda política, uma demanda social que ele lida, né? E E essa aí, com coisa 20 que e poucos anos, eu falei, eu tenho que voltar para o Brasil, porque é lá que eu preciso me formar. Eu preciso me formar o melhor brasileiro para poder falar da arte. entendo perfeitamente isso, mas entendo tanto. Você sentiu também, tá vendo? Tem algum Não é momento em exclusivo. que acontece um chamado, acho que esse termo que hoje está tão em voga e com toda a razão de estar, que é a coisa do lugar de fala, também se aplica de alguma maneira, não só à questão de gênero, mas a essa questão da nacionalidade, né? Nós somos brasileiros, onde quer que estejamos, né? É, Ana é. Lúcia Torre, Talvez. nossa querida amiga, está aqui dizendo que viu o Ana Macunaíma Lúcia. do Antunes, que assistiu o espetáculo no teatro. Pois é, pois é. Pois é, maravilhosa, né? E ela é maravilhosa. Aliás, Ela, ela vai ser entrevistada aqui na rede daqui a pouco, logo, tô logo. Daqui a pouco é sabendo, tô um bate-papo sabendo. com ela. Vai ser incrível. Vai. Já já a gente vai chegar na história A da Ju rede. Eu Parra só quero te. também, amada. Sim. Juliana Parra entrou também aqui, O amada. Janequine, Ê, que estamos bem delícia. servidos. Estamos bem acompanhados, né? Daí, de Grande Londres, beijo. Grande até você beijo. estrear em Viver a Vida, você já tinha 38 anos, já era no teatro, já digamos, era um veterano ou quase um veterano. Foi um longo percurso ou ou não tanto? Como é que foi esse processo até você estrear e ficar conhecido nacionalmente? Quer dizer, para uma pessoa que vem de teatro, isso, não sei se isso era uma perspectiva sua, você almejava essa experiência É. do reconhecimento nacional ou acabou acontecendo naturalmente? Olha, acabou acontecendo, porque eu nunca tinha ido com muito afinco atrás de fazer televisão, de trabalhar em dramaturgia ou teledramaturgia. Eu nunca tinha ido. Obviamente, no período da escola, haviam aqueles momentos que as pessoas iam fazer gravação de vídeos para levar para casting na TV, enfim, para cinema, para publicidade e tal. E eu fazia tudo isso como todo mundo sempre Claro. fazia, na busca, inclusive, de trabalho, né, naquela fase. Mas eu nunca fui atrás do objetivo de ser ator de televisão. Eu também, nesse período, eu dirigi o departamento de cultura em Barueri, onde eu nasci, que era um trabalho que eu gostava muito de fazer, porque tinha a ver com talvez essa vocação ou esse desejo de elaborar ou de pensar a cultura, a arte de forma coletiva. Então, você pensar em projetos que você possa atuar com esses projetos na comunidade, para mim era muito importante. Então, eu dividia a minha vida entre essa secretaria e fazer peça com os amigos à noite, trabalhar. E era em Barueri, então eu tinha que voltar para a IAD, fazia a USP, eu tinha que vir de carro necessariamente, saía da secretaria, ir para a USP, voltava. E minha vida, então, ficava assim. E aí, com muita energia nessa época, trabalhando 16 horas por dia sem nenhum problema. Ensaiava de madrugada, aquelas histórias que a gente conhece, que a gente faz. Opa. Então tinha ensaio, eu lembro de marcar ensaio que começava 1 da manhã. Oh, Já fiz meu isso, Deus do entendeu? céu. Essas Isso é coisas hora assim. de marcar Com Léo compromisso Lama. profissional com Léo Lama. Pois é, com Léo Lama, que vem para a rede também numa leitura em breve aí, que eu já Você fui acha convidado para que fazer. essa história da rede, já começando a entrar um pouquinho nisso, tem de alguma maneira um pouco da inspiração desse incentivo à leitura que a Prefeitura de Barueri promovia, ou ainda promove, não sei? Isso, de alguma maneira, era um equipamento Olha, cultural que não, digamos que não é toda a prefeitura que pode se orgulhar de dizer que tem, né? sim. Nós tínhamos, eu acho que de uma certa forma, sim, tem a ver.
Eu tenho grandes amigos até hoje, o João Palma, a Elizabeth Biondo, a Risélia, que são pessoas que o Dário, são pessoas que, quando a gente trabalhava juntos lá no serviço público, nós tínhamos a liberdade de criar projetos incríveis que, de fato, chegavam na Tão comunidade, importante né? isso, tão importante. Sim, e lá nós tínhamos um projeto incrível que era de incentivo à leitura. Na época, Barueri tinha, eu acho que 8 bibliotecas, então tinha um teatro municipal incrível. Nós fazemos projetos que a gente chamava lá tinha o projeto de incentivo à leitura, tinha um que se chamava, nossa, hoje minha memória está ótima, né? Você está vendo? Tinha que se Está acompanhando a chamava... internet. Está Hã? acompanhando a internet. Está aparecendo? É. Mas que nós líamos grandes obras do teatro. A gente leu Odisseia, por exemplo, Uau! lendo Odisseia, com pequenas encenações, mas focando na leitura, para Maravilha! mais de 15 mil adolescentes na cidade. E era um sucesso, eram muitas sessões. Depois nós lemos Guimarães Rosa. Então, nós tínhamos um projeto muito sério de estímulo à leitura. Lindo! Anos depois, em 90 e pouco, não, em 2000 e pouco, eu viajei com 2 espetáculos solos pelo Brasil inteiro, pela Funarte. Eu ganhei um prêmio Miriam Muniz quando, em 2000 acho que 2010, eu acho. Uma coisa assim, 2010, 2011. E eu fui viajar com esses espetáculos pro sertão do Nordeste, sertão do Piauí. Eu fui para o Paraná, Acre, Piauí, um monte de cidades, para o Sul, fazendo esses espetáculos. E uma parte do projeto era uma troca de ideias com o público, um debate, e depois oficinas com aquela população, ou de teatro ou não, daquela cidade. Sim. O Antônio Januzelli, o Janot, foi também, ele dirigia um dos espetáculos, a Carla Stefan produzia o projeto, Priscila Prade foi fotografando, depois virou uma exposição linda na Porto Seguro. O André Capuano foi, que é meu amigo e também está na rede, a gente já fez várias coisas Sim. juntos. E nessas viagens, Thiago, o que a gente sentiu necessidade? Um dia eu e o André conversando, falou, nós precisamos manter contato com essas pessoas dessas cidades. Porque senão, isso que a gente veio, estimulou, nós somos estimulados, vai se apagar, a gente vai embora. E na época a gente pensou, a gente podia criar um vínculo de como perpetuar de alguma maneira isso, né? De alguma maneira. E continuar fomentando essa troca, essas ideias e tudo. Porque, para você ter uma ideia, eu fazia um segundo e meio e o Café com Torradas, os 2 espetáculos, um segundo e meio eu fazia para 60 pessoas no Sesc, porque era intimista, então era uma salinha pequenininha, super intimista e tal. E tinha que ser assim, né? A linguagem... A proposta era essa, a estética era essa. Só que quando nós chegamos no Piauí, eu fiz a mesma peça ao ar livre para 1.200 pessoas. Com o microfone aqui. E ela continuou intimista, porque era a dramaturgia que provocava essa relação. Não era só esse estado. Então, aí a gente foi vendo a possibilidade, a amplitude que o projeto podia ter em todos os sentidos, com esse diálogo com o espectador, inclusive. Baita potencial. E nessa formação de oficina. Vocês iam E aí nós pensamos, vamos fazer esse bate-papo. Exatamente. Falei, vamos fazer esse bate-papo via internet, vamos manter esse link e fazer leituras com eles. Isso faz 10 anos, mais ou menos. E não rolou porque nós não tínhamos aplicativo, não tínhamos... a internet não era tão boa, não que hoje seja excelente, mas hoje já suporta e tem possibilidades de fazer isso. Então, eu juntei as duas coisas, convidei o Thiago Albanese, que é o meu parceiro aqui na rede, lá na rede de leituras, e ele topou, total, falou, vamos organizar isso. Aí começamos a convidar os nossos amigos para fazer leituras. Então, a genética da rede de leituras começa lá atrás, há 10 anos, lá, com uma experiência sua, e aí você chama... Mais o quê? Desculpa. Começa como teatro, como dramaturgia há 10 anos, como estímulo de leitura há 25, lá em Barueri. Entendi, sim. Tem esse embrião distante, né? Sim. E então partiu de você. Você propôs isso para o Thiago Albanese? Essa ideia de como é que a gente podia fazer. E nós estamos discutindo
e criando junto esse formato que a rede tem hoje, Isso a foi rede de quando, leituras mais ou tem. menos, só para a gente situar no tempo, uma vez que depois esse Esse vídeo ano, fica registrado para a eternidade, é bom a gente situar no tempo. é verdade. Em março de 2020, mais ou menos, como quando começou a pandemia. Certo. Quando começou a pandemia, falei, nós precisamos nos encontrar com os amigos. Eu acredito, até agora, e a rede tem mostrado isso, de que uma leitura de teatro feita numa mesa poderia ser gravada e veiculada na E é internet. conteúdo Então, de por alta isso a coisa, qualidade. não é? Então, por isso que a gente partiu da história da leitura e não de uma encenação gravada ou não, nada disso. Não que não possa ter isso, acho que a rede vai ter isso, de ter esse registro das peças que foram gravadas. Também é interessante. Mas como linguagem do teatro ser ao vivo, ter público e tudo, a gente não queria mexer, a gente queria proporcionar a história da leitura, da dramaturgia, Claro. que é um ponto de encontro para os projetos de teatro, é uma das fontes iniciais de produção de um espetáculo, né? E dividir isso com o público e era uma coisa que perfeitamente caberia nesse espaço que a gente está Exatamente. conversando aqui, por exemplo. Porque é Né? uma linguagem muito específica que a maior parte das pessoas não está habituada a ler dramaturgia, né? Então é um exercício também, eu acho muito rico, muito interessante que se difunda a possibilidade de o público ter acesso ao texto mais puro, quer dizer, tem sempre alguma interpretação, mas é leitura, não tem todo o aparato de uma encenação. Então exercita a escuta de uma maneira diferente, não é? Sim, sem dúvida. E a outra coisa, Tiago, era manter o encontro vivo, né, da Não ter a gente. classe unida Então, e fomentando ideias e pensando, né? exato. E pensa, a imagem de rede era justamente essa, é a essas tramas aumentando cada vez mais, Uhum. ligando as pessoas, rede, porque também a internet faz uma ligação com qualquer lugar do mundo. Né? Nós vamos ter agora, por exemplo, esse mês, uma leitura de um texto chamado 1975, que a Ângela Figueiredo vai ler, que é da Sandra Macena, que é uma uruguaia que vai falar com a gente, provavelmente. Maravilha. Então, quer dizer, já estamos no Uruguai. Né? O Mauro Verde é Eu ia uruguaio, falar né? dele Mas nesse estamos... momento, Jédia. Pois é. Mas aí vamos falar com alguém lá do Uruguai mesmo. Sim. Estamos fechando, acabamos de fechar, vamos dizer assim, ou de abrir, eu falo que a rede não fecha, a rede abre, né? Exatamente. De abrir a possibilidade de termos aí leituras, uma vez por mês pelo menos, de Shakespeare, com um projeto chamado Revelando Shakespeare, Lindo. que vai ler que tem uma ponte, tem um pé em Londres, com as pessoas que estão produzindo lá. Essas leituras estão fazendo lá, as leituras com Shakespeare, e aí a Valéria Marque faz aqui também esse projeto, agora vamos casar para fazer na rede também. E eu acho que é isso, a rede ela começou a fazer muitas pontes. Primeiro, entre alguns amigos que começaram a se encontrar para ler, Sim. depois mais amigos, e aí você em algum momento caiu para a rede, trouxe outras pessoas para a rede, a gente vai jogando as pessoas na rede. E hoje somos mais de 200. Mais de Né? 200. Mais de Eu 200. já trouxe E 2 ou 3 pessoas, hein? mas é isso, cada Quero um trazer cada representa. vez mais, quero trazer cada vez mais, porque É, eu acho a ideia é isso. estupenda. Quando a Clarice Abujanra falou da rede para mim, eu ainda não tinha ouvido falar, ela foi a primeira pessoa que me disse, e aí a gente conversando, eu fiz uma live também com ela, e um belo dia ela falou, por que você não escreve para eles e tudo mais? E depois, quando a gente conversou pela primeira vez, foi até engraçado, porque você mandou um áudio para mim e eu não reconheci sua voz, mas você perguntou se eu era o Thiago do MASP, lembra? De 2013. Sim, Eu claro que a separei, eu gente lembra. separei uma brincadeira para você. Quer ver? Tá na minha, Ah, na jura? minha, na minha parede aqui este quadro. Gente, olha aí, nós juntos já, Tiago. Tânia Olha nós Bondesan, juntos, ó, a Tânia Bondesan, o Clóvis, Regina Braga, Pascoal, Regina Braga. Elcir, Lara, enfim.
a Lara Córdola. Olha que foto linda. Depois você me manda uma foto da foto Mando. Ou te de você com a mando uma sanfona, você cópia. tocando com a acordeon. Eu nervosíssimo, Mande. errei todas as notas. E como se isso tivesse problema, né? Eu só me lembro da E o projeto felicidade. era Eu lindo. só me lembro da O projeto felicidade de estar em cena, de estar num palco. Acho que no Letras em no Cena, Letras em Cena do Clóvis, lá no MASP, uma do coisa. Clóvis e da Marina, E né? da Marina, exatamente. Saudosa Marina. É verdade, é verdade. Não podia deixar de mostrar essa fotografia. Quando eu fiz a Que live com o demais! Clóvis, eu mostrei também. Daqui a pouco esse quadro vai ficar carne de vaca nas minhas lives, que eu estou mostrando para todo mundo. Ótimo, isso pode. Tem coisa que pode Mas é uma vir a delícia. popularizar. E aí a Clarice, bom, voltando, a Clarice falou do Rede de Leituras, a gente se falou, você lembrou de mim, eu fiquei todo feliz e graças a Deus estou integrando esse grupo que só tende a crescer porque eu acho que é uma oportunidade ímpar de a gente se manter próximo, unidos e produzir coisas de qualidade para quem está recluso em casa, né? Fomentar novas dramaturgias, trazer à baila os clássicos. E sabe uma coisa que é muito legal que está acontecendo, que eu estou muito feliz, que muitos autores chegam, como você já tinha um projeto, falar, quero que eu vou propor para alguém, algum amigo ler, Mariana Muniz vai ler o seu texto, né, maravilhosa. Outras pessoas não têm alguns chega com o elenco pronto, ó, já tinha esse projeto, quero ler, vamos fazer isso. E algumas pessoas são os autores solitários, os dramaturgos que estão com livros até publicados, às vezes tudo, mas não tem o elenco. Mas é um pouco o meu caso também, sabe, E a Tielo? Eu também proposta, tinha você está peças. tá meio falhando aqui. Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Voltou, para mim voltou. Agora estou te ouvindo. Voltou. Então, é um pouco também o meu caso, porque eu já tinha o monólogo da Sônia publicado e dois livros com duas peças cada, e tem peças inéditas e tudo mais, mas nunca fui montado. E sou um pouco esse autor solitário mesmo, que vai buscando parcerias. Então, inclusive para pessoas como eu, né, esse projeto é genial porque propicia encontros que de outra maneira talvez fosse muito difícil de acontecer. Sim, sim, Então, exato. é um trabalho. Então, aí o autor lança na rede, joga na rede ou joga a rede em cima do seu texto, e alguns elencos estão se formando lá para as leituras. Então, nós já temos pelo menos 3 leituras que vão ser feitas que nasceram assim. Então, isso é um jeito de fomentar, é um jeito de deixar à baila a nossa relação de artistas do Exatamente, teatro exatamente. com um público que é um público da gente, do teatro, que vem, e um público novo, supostamente novo, que é o público da internet. Porque muitos que estão lá não são os que vão ao teatro, mas são os que acompanham coisas da internet, do Instagram, e aí nos acompanham na rede. É. E Né? essa Então, democracia eu que a acho que rede propicia, né? Que a rede, no caso, também é a rede total. internet, né? Que ser no Instagram Sim, faz com que a coisa exato. esteja muito mais acessível para a maior parte das pessoas do país. Então, isso também tem uma Sim, função social nesse sentido de levar teatro, né? No seu papel sem dúvida. político, de fomentar o pensamento crítico, É. sobretudo, né? Porque eu fico imaginando, Tiago, se nós não tivéssemos a rede, as atitudes como a do SESC de levar espetáculos, não é, que estão acontecendo, a Prefeitura de São Paulo, o Estado também fez algumas. A Vivo, né, também está fazendo isso, Teatro Vivo, com o André Ascioli. O Andrezinho é fundamental também nesse processo. Maravilhoso. São essas pessoas que fomentam essa continuidade para que nós já temos muita dificuldade, não é, de produzir um espetáculo, de levar pessoas ao teatro. Tudo é difícil, não só para o teatro, para tudo, para o cinema, para tudo, num país que não tem a cultura como uma ferramenta de fato de formação da cidadania, desenvolvimento da identidade do país, então fica mais difícil. Inclusive, uma parte grande do povo não vê a cultura desse jeito porque não recebe essa informação de que a cultura é fundamental para o desenvolvimento do aspecto positivo da identidade das pessoas, Exatamente. do seu país, da sua cidade.
Então, eu fico pensando se nós não tivéssemos esse momento de encontro para a gente poder continuar fomentando e descobrindo e pensando em possibilidades para depois da pandemia, durante a pandemia e para depois da pandemia. Você tem projetos seus para depois da pandemia? Continua com o Amor Profano? O Amor Profano já encerrou temporada? Como é que está a sua vida pós-coronavírus, se é que dá para fazer alguma perspectiva? Previsão, né? É. Não, em termos de teatro, sim, tem bastante coisas. Tem a gente pensa com o Amor Profano, a Célia Forte, que é uma parceira, uma amiga Maravilhosa, amada, maravilhosa. que também está na rede, ela que produz o Amor Sim, Profano com a na Viviane Morente Pasmanter. Forte. Ela e a Selma Morente. Então, existem possibilidades de retorno do Amor Profano. Precisamos ver isso aí como vai acontecer. Eu acabei de escrever um texto para infanto-juvenil, vamos chamar assim, que se chama E o Zé Quem É, que eu quero montar agora também. Logo que acabar, eu quero montar. E tem mais algumas coisas que eu também quero fazer. Na verdade, eu tinha acabado de estrear o Caros Ouvintes, do Otávio Martins. Fiz 2 sessões e a pandemia nos engoliu. A gente teve de parar, então ela deve retornar também. Mas eu tô na fase nova de uma novela de Poliana, do SBT. Sim. A fase nova da novela. Então, eu não estou parado nessa pandemia. A gente tem recebido os capítulos, tem se organizado para, assim que puder, voltar a gravar para estrear a novela. Então, não bastasse todo o Então, trabalho que você tem tido com a rede de leituras, você ainda escreve, estuda capítulos. eu e a Carolina. E eu e a... Peraí que travou, Thiago. Você está travado aqui. Voltou. Estava travado. Peraí, Bechara, Sogaiar, Bechara. Peraí que está travado, eu não estou te ouvindo. Agora eu estou te ouvindo melhor. Voltou para mim. A sua voz voltou, mas a imagem ainda não. Tá. Você está mudando alguma coisa aí na conexão? Vê aí, vamos ver. Ele está fazendo aquele círculozinho, sabe? Assim, A Ana Lúcia está dizendo que eu desapareci, só está você, pelo visto. Agora voltou, será? Então. Mas nunca dá para saber se é aqui ou aí a questão, Pois né? é. Você está me ouvindo? Mas eu estou te ouvindo de qualquer maneira. Você me ouve? Eu te ouço. Vamos tentar, vamos seguindo. Vamos continuar, vamos lá. E me diz uma coisa, falando em Amor Profano, eu soube que existia um projeto de ele virar cinema. Isso vai acontecer mesmo? Olha, a Viviane Pasmanter, para quem não viu a peça, a gente faz essa peça junto. Uhum. Amor Profano é um texto de um autor israelense chamado Mott Lerner, que é genial, e tem essa possibilidade de virar, sim, um filme, um longa, dirigido pelo Thiago Teitelhout, que é um diretor incrível, que eu já trabalhei com ele. Os Thiagos que dominam o mundo. Albanese, o Albanese. Albanese, o Bechara, o Teitelhout, e aí vai. Então, tem essa possibilidade. Mas aí eu não sei como é que, de fato, eu não sei como ficou depois da pandemia as conversas com relação à captação, produção, essa organização, eu não sei. Mas tem essa ideia e eu acho que vai acontecer. A Viviane é uma mulher super determinada, além de ser uma excelente atriz, impressionante. Ela é uma mulher muito determinada e com boas parcerias que talvez a gente consiga aí. Ela vai atrás, ela quer fazer, ela sabe, ela vai desbravando as coisas. Torcemos por isso, porque eu não assisti o espetáculo. Seria um filme lindo. Eu não vi o espetáculo, mas eu sei que é um texto fortíssimo, super contundente, necessário. Eu adoraria que fosse para o cinema também, que também é uma outra maneira de a coisa se difundir por outra linguagem. E já tem, acho que a 4ª versão de roteiro, mais ou menos, nós já lemos. Tratamento. A gente fez o espetáculo no final do ano em Israel, né, num festival em Jerusalém. E lá nós aproveitamos esse tempo de estarmos lá e já lemos mais uma versão do roteiro com o Mott Lerner. Então a coisa está se encaminhando. Isso é um privilégio incrível, vocês devem aprender muito e deve ser uma troca riquíssima, né?
É maravilhoso, maravilhoso. É brilhante. Agora, além de ator e de dramaturgo e de professor de teatro, que a gente ainda não falou, mas que eu sei que você é também, você dirige. Eu estava pesquisando aqui o seu currículo, que é vasto, e claro que eu não podia deixar de ter uma luz especial sobre o Sonata Kreutzer, que Sonata para mim Kreutzer. fala muito próximo, porque tem muito a ver com a biografia do Tolstói, é um livro quase que autobiográfico, como Exatamente. tudo que o Tolstói fez na vida. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi dirigir O seu espetáculo o seu espetáculo tem um nome composto. É Sônia, um ato como por que é? Tolstói. Um ato por Tolstói. É lindo esse nome. Um ato por Tolstói. E aí a gente vai ver aí quem tiver o privilégio, a chance de ouvir a leitura da Mariana Muniz, dirigida pelo Elias É. Andreato. É só assim, né? É só assim. Ó. É Tiago que escreve sobre o Tolstói, com a Mariana Muniz lendo, dirigida pelo Elias Eu Andreato. sou o peixe pequeno dessa história toda, Marcelo. Olha, Não vem não. eu tô aqui, Não vem eu tô não. aqui só me dando Não vem não. presentes, eu só me dando presentes. E dessa da importância desse cara, né, do Tolstói, Fundamental. da importância dele e da vida dele, que é fundamental, porque também tem uma pessoa por trás, que é a Sônia, que faz esse homem ser importante. Só aí, já dando um spoiler, nós vamos ter aqui na rede, em agosto ou setembro, não lembro agora, acho que setembro, um bate-papo, depois de todos os solos femininos, que a Mariana vai fazer Sim. parte, um bate-papo sobre o feminino no teatro e a maternidade. Ah, que coisa Então, linda. vai ter muito a ver com tudo isso, de uma certa Que forma, temáticas que lindo. estão sendo. E a gente, e falando do Tolstói, do Sonata Kreutzer, que é um texto, de um ponto de vista machista, né, de um personagem Absolutamente machista. completamente machista, com uma visão masculina, machista, feminina, machista, de uma certa Também, forma ali. também. É Embora a Sônia importante fosse ver só. mais feminista do que a média das mulheres russas do século XIX, é bom que se diga. Nossa, eu Mas imagino. mesmo assim, era uma mulher à sombra do marido, quando na realidade ela é que era a infraestrutura de absolutamente tudo. Não haveria Tolstói, eu digo sem o menor pudor, não haveria o Tolstói que nós conhecemos sem a Sônia. Claro. Sem a menor sombra de dúvidas, sem a menor sombra de dúvidas. E tem até aquela expressão que é machista, mas por trás de um grande homem É. tem uma grande mulher, não é? Quer dizer, então, Eu já lembro Chico eu acho que nós Buarque dizendo: estamos. por trás de um homem triste há sempre uma mulher feliz, e o contrário disso. Exatamente. Então, nós estamos desmistificando tudo isso. Então, é preciso que tenha um debate sobre a maternidade, Lindo sobre isso. o feminismo, sobre o machismo, sobre a questão do preconceito, do racismo. Eu fico pensando assim, hoje não daria para montar a Sonata Kreutzer como nós montamos há pouquíssimo tempo, com Completamente aquele ponto de o vista. local de fala já mudou. Teríamos que reler. Foi você quem fez a adaptação da novela? Não, Como é que foi esse não. processo? Foi, na verdade, assim, o André Capuano, que é meu amigo, e o Hernani Sanches, Sim. eles iam. Não, o André me chamou para ajudar na direção do Sonata Kreutzer, que ele ia montar, são dois atores, ele e o Hernani Sanches, e com a adaptação da novela Dramaturgia do Cássio Pires, Tá. que é excelente, excelente dramaturgo. E então, eles me chamaram para ajudar. Na verdade, a direção era muito coletiva. Era o projeto que eles fizeram como atores, já propunham muitas coisas, e eu era um olhar de fora que ajustava esse encontro todos. Nós todos trabalhamos muito juntos nesse sentido. Então, era esse quarteto aí que fazia essa história, que é a história de um homem que mata a mulher, Simplesmente isso. não é? Seria lindo, talvez, retomar essa história, esse De debate, outro ponto por de conta do vista. feminicídio. Por conta do feminicídio. Quer dizer, né? Lógico que ali tem um Tolstói que tem uma escrita que é diferente, é muito rico, não é só isso, mas é Claro, isso claro, também. claro.
Então, hoje seria muito... Hoje nós estamos abrindo para tudo isso. De É uma que fundamental. revela esteticamente uma talvez uma projeção do que ele intimamente desejava fazer com a mulher dele, mas que era um desejo ambivalente, porque ele amava loucamente a Sônia e era um amor muito estranho, mas era e dela também por ele também era muito estranho. Ela também tinha as parcelas de culpa dela. Mas eu acho essa novela muito emblemática porque a história da Sonata a Kreutzer, que é a sonata do Beethoven, é precisamente uma sonata que traz um violino e um piano que estão o tempo inteiro em movimentos de aproximação e de distanciamento sonoro, né? Tem sonâncias e dissonâncias, como é de fato o relacionamento humano. Então ele pegou a metáfora da sonata para representar o homem e a mulher, o piano e o violino, né? Olha só, pois é. É lindo. A gente tocava trechos da sonata, não tocávamos ela inteira, É, porque é mas grande. tocávamos trechos. Agora você Tinha, falou. inclusive, alguns momentos que eram coreografados com a música. Então, você está falando em música e em quarteto, me veio por associação livre que você já foi baterista. Como é que é isso, Cello? Eu fui baterista. Olha, eu adoro música, né? Assim, música faz parte do meu dia a Também. dia. Eu tenho minhas Tá. bandas prediletas, eu tenho tudo. Enfim, sou fã de um monte de grupos por aí, de bandas e tal. E na minha adolescência eu fazia já teatro tudo e tocava, comecei a aprender a tocar bateria. Então eu tinha uma banda que se chamava Penélope. Eu toquei em várias bandas. Uma se chamava Penélope, que depois até teve uma banda que gravou e tudo chamava Penélope, mas não era minha Olha a não. A minha era Odisseia muito voltando, pequenininha. hein? Olha a Odisseia voltando, ou Ou nascendo, né? nascendo. Chamava-se chamava-se Penélope, que eu era baterista, e uma outra banda chamada Flor de Lótus, que eu também tocava bateria. Aí depois de uns anos, toquei muitos anos e tudo, abandonei, porque aí fui. Aí aquelas histórias, aquelas jornadas das 7 da manhã à meia-noite, no período da IAD e tudo um pouco antes. Parei de tocar, aí mais para frente eu fui cantor de uma banda, de duas bandas, e aí foi o rock and roll, mas sempre rock and roll. Sempre. Eu não consigo ir muito além disso na minha qualidade de música. Eu adoro rock and roll, é minha formação, enfim, adolescente, aí eu via o rock inglês, muito mais e tudo. E depois a música popular, até por influência ali, depois a música popular chega na minha vida. Vem meio paralelo, mas um pouco depois, assim, Entendi. por conta de influências, enfim, né? E é um aspecto geracional também, imagino, enfim. Sem dúvida, sem Cello, dúvida. você sabe que a gente tem uma ampulheta miserável que começa a anunciar Tá. pra gente e falta um pouco mais de 10 minutos pra gente terminar, que passa voando, né? É Aham. tudo. E depois some, né, assim, Ainda, celular. ainda tem essa, né? Ele é autoritário ainda por cima. Some. Acaba. E daí eu queria que a gente aproveitasse esses 10 minutinhos finais para você fazer o convite. Ontem você entrevistou o Marcelo Várzea e hoje à noite, às 8, às 20, vai rolar uma leitura especialíssima, né? Então faça o convite para as Sim. pessoas hoje à noite estarem conectadas. Hoje, às 8 da noite, vocês vão ter o privilégio de assistir e ouvir, porque tem a ver com rádio também, essa rede de leituras, de uma Completamente. certa Essa forma, experiência né? linda de retomar a Mas, imaginação que o rádio propicia, né? exatamente. Dois mestres, dois atores grandiosos desse país, que é a Clarice Abujamra e, Zé Carlos Machado. e o José Carlos Machado, que vão ler o texto do Marcelo Várzea, né, dirigidos pela Yara de Novaes. Então, é uma leitura que é gravada, que foi gravada, que o Zé e a Clarice gravaram, e nós já montamos, já está editadinho, bonitinho, e que às 8, então assim, às 8, o Tiago Albanese entra, fala da rede, fala da leitura, ou o Várzea vai entrar, não, acho que é o Albanese que entra hoje, fala, o Várzea, aí ele apresenta, fala, olha, agora vai para lá para o YouTube, vai para o IGTV, vocês vão ouvir e assistir a fã. Aí as pessoas assistem e voltam às 9h10, 9h15, dependendo do tempo da duração da leitura, para o Várzea, para o Marcelo Várzea, fazer o bate-papo e tudo. Eu não sei se o Zé Carlos Machado vai participar ou a Clarice, talvez não, mas o Marcelo vai falar do texto, aí quem quiser perguntar pode perguntar, que é a outra parte da rede de leituras que é importante.
esse bate-papo, né, com os atores, ou com o elenco, ou com o autor, Que sobre o que foi ouvido ali. também é riquíssimo, né? Porque poder dialogar É em muito público. legal. Né? Então, @rede de leituras, para quem ainda não conhece, tem que conhecer. Tem que conhecer, @rede de leituras. Ó, Tiago, nós já acabamos agora de fechar a agenda. Fechar não, já estava fechada, mas de começar a divulgar a agenda de julho. Uhum. Então, nós já tivemos uma leitura. A primeira leitura é hoje, de julho, né? Que é o Afã. Anteontem nós tivemos a última de junho, que foi o Humano Demasiado Humano, do Zé Rubens Siqueira. Do Zé Rubens. Afã, amanhã nós temos a abertura dos solos femininos com a Amanda Acosta lendo Maternagem, do André Fusco. Né? E ela, todo mundo, quem a conhece, sabe do brilhantismo dessa atriz, dessa cantora maravilhosa. E aí nós temos, até o final de julho, todas as terças, quintas e sextas, leituras na rede. Abriu Que começou sextas uma vez por semana. também, abriu sextas também. Abriu sextas para os solos femininos, que vão até, meu amigo, até final de setembro. Então, a agenda da rede já está em setembro. Essa Hoje rede nós estamos não divulgando termina uma com a parte. pandemia, meu amigo. Tomara, né? Tomara que esses encontros continuem. Então, nós já estamos em setembro, vou falar, a gente já até pontuou outubro, alguma coisinha, mas a ideia é ter aí até setembro, essa primeira parte desse projeto. Nós vamos ter cerca de 50 textos, são 50 textos, uns 45 autores, mais ou menos, 200 atores participando, não vou saber, um público imenso assistindo e prestigiando, não só pelo @rede de leituras, mas a gente percebe que muita gente, que às vezes não pode assistir nesse horário, tem ido para o YouTube e para o IGTV para assistir depois. Exatamente. Fora as entrevistas que a gente tem feito, você vai ser um entrevistado lá para frente quando você chegar a tua hora. Quero também vai chegar a tua parabenizar pela entrevista com o Sérgio Mamberti, que foi deliciosa. Legal, né? Serginho, vamos ter Ana Lúcia Torre aqui, daqui a pouco. Tivemos Zé Rubens Siqueira, Marcelo Vaz, vamos ter vários. Não tem muita ordem, porque se dá para ser antes da leitura, se não dá, vai ser depois. Todas são gravadas, algumas são ao vivo, não, nem todas. Não tem nenhum critério para ser ao vivo ou não, é mesmo uma questão de organização, de disponibilidade, às vezes mas a maioria será gravada e todas vão para esse banco de dados do teatro E é história, contemporâneo. é história o que vocês estão fazendo. Eu só posso parabenizar você, Tiago Albanese, Nana Godoy, que também está integrando esse time agora, mais recentemente. Chegou agora, exatamente. E todo esse elenco divino, acho uma honra estar nessa brincadeira a sério com vocês, só posso agradecer, parabenizar e agradecer, é só. Porque é bonito demais e eu estou muito contente, muito orgulhoso. Viu? Eba, que bom. É isso aí. Que bom. Você está lendo alguma coisa? Deixa uma dica de leitura antes da gente terminar. Uma dica de leitura? Olha, eu confesso que eu não estou lendo. Eu estou lendo um livro sobre ética, que é um livro do Savatler, o espanhol. Eu acho que é o Savatler, não é? Que é um pensador espanhol, filósofo. Não conheço. Que fala de ética. Que é muito legal. É um livro relativamente simples sobre ética, que tem a ver com uma continuidade de temas que ele escreveu para a juventude, para jovens, essas temáticas. Bárbaro. Eu estou lendo por conta de um projeto que eu estou fazendo. Olha aqui, está aqui. Savatler. É porque tem o Safatli, né? O nosso aqui, o nosso filósofo da USP, mas esse aqui é o Fernando Savatli, que é o espanhol. Eu sempre confundo os dois. Mas que tem me dado um material para um projeto que eu acabei de escrever agora, então tô com ele à baila. Maravilha. Mas os textos de teatro, né? Sempre. Os textos de teatro. Eu não leio os da rede, porque não é o critério para se entrar na rede. A rede é extremamente democrática. Sim. Né? Então, se você indica, ela está aceito. E vai ser. A rede é um espaço de pesquisa muito democrático. Mas eu tenho lido bastante dramaturgia, tenho lido bastante coisa nesse Maravilha. sentido. Eu tenho lido muito Chekhov. Tenho voltado ao Chekhov. Tenho voltado a ele, inclusive um ensaio biográfico sobre ele, tenho retomado com ele. Os russos, né? Ponto, os russos. Os russos sempre, né? Então tem uns caras que a gente tem que ir lá beber de vez em quando, né? Sempre retomar. Porque senão não dá. Leia. É isso, mas você falou a palavra pesquisa, ela é muito importante, eu acho que ela define muito do projeto de vocês e tenhamos ela em mente, pesquisa e democracia
de pensamento, né? Mais do que regime político, né? Cabeça aberta. Beijo. Muito Exatamente. obrigado. Amado, muito obrigado. Até já. Até Um já. grande beijo. Obrigado a A todos todos pela e a participação. toda. Beijão. Todos e todas. E Ana Beijo. Lúcia aqui, os amigos que entraram, um grande beijo. As pessoas que eu não conheço, muito obrigado. Muito obrigado. Fica bem. Bola pra frente. Você também. Beijos. Até, gente.